Olá, Lili Pacheco aqui mais uma vez pelo canal do Fio Diário, também pela TV Flórida e pelo canal do Programa F5, pelo canal do Marco Antônio Costa e o meu canal pessoal, transmitindo aqui para vocês a quinta live pós-missão Washington DC com um time diferenciado hoje. Então, queria aqui chamar os meus convidados, primeiramente o cineasta e comentarista político Daniel Bertorelli. Olá, seja Lili. bem-vindo, Dani. Obrigado. Prazer estar aqui de novo com você e com essa audiência aí maravilhosa. Muito obrigada pela sua presença, Daniel. Também aqui hoje o nosso ilustre deputado, querido deputado Gustavo Gayer, que não apenas esteve em todas as missões, como também foi o líder dessas missões parlamentares no exterior. Seja bem-vindo, boa noite, deputado. Obrigado pelo convite, Lili. É um prazer participar aqui desse programa. Boa noite, Daniel. Boa noite ao nosso próximo convidado, que eu ainda não vou falar quem é, para não estragar o elemento surpresa. E é um prazer participar. Muito obrigada. A nossa audiência realmente está muito feliz aqui com a sua presença, deputado. E o nosso terceiro convidado de hoje é um convidado especial, realmente, né? Que não esteve presente na audiência, né? Não esteve lá fisicamente, mas acompanhou tudo do Brasil, transmitiu, né? Então, ele prestou atenção nos mínimos detalhes das 3 missões, retransmitiu, falou muito sobre isso e comentou sobre essas missões em diversos programas de política no Brasil. Então, gostaria de chamá-lo aqui também para compor a bancada, jornalista Diogo Forjaz. Boa noite, Diogo. Boa noite, Lili. Boa noite, Daniel Bertorelli. Boa noite, Gustavo Gayer. É uma satisfação estar aqui. Boa noite, audiência, que hoje eu não consigo ver no chat, né? Estou acostumado a ver o chat, hoje não estou com ele acessível. Mas boa noite a todos que estão na audiência aí. Sim, inclusive gostaria aqui de agradecer a presença, né, da nossa audiência maravilhosa, porque eu sei que são diversos canais, então não importa de onde você está nos assistindo, obrigada por estar aqui. Queria novamente lembrá-los da proposta dessas lives, é realmente falar, salientar, reforçar a ideia dessas missões no exterior e trazer para vocês o que nós temos feito de luta pelo Brasil e pela democracia, porque a grande mídia não fala, a grande mídia não vai falar. Então é nosso dever reportar isso, e eu tenho acompanhado essas missões como uma jornalista, eu estou cobrindo essa informação, então aqui agora é uma forma de transmitir para vocês um pouco do que está sendo falado no exterior sobre o Brasil e o que tem sido feito para o Brasil. Gostaria aqui de direcionar, né, como deputado, eu sei que o seu tempo está bem apertado, o senhor tem que votar hoje à noite, queria direcionar aqui a primeira fala para vocês, se os meus amigos, os meus colegas de bancada não se importarem, o senhor deputado esteve presente em todas as missões, foi o líder dessas missões e, obviamente, foi muito atacado por isso, né? Em determinados momentos, você teve uma preocupação genuína de sofrer retaliação do STF, da Polícia Federal, como vários outros parlamentares de direita sofreram, e isso é uma realidade no Brasil. Nessa última missão, aqui com os outros convidados, nós conversamos muito sobre o diferencial da deputada Maria Elvira Salazar na audiência levantar a foto do Alexandre de Moraes e pedir explicações ali para as testemunhas, né, da associação dele com a ditadura no Rumble, aliás, o ataque à liberdade de expressão, a censura no Rumble e no Twitter. O que você achou dessa última missão, deputado, comparada com as outras? Eu lembro que em um determinado momento, Lili, a gente estava conversando e eu falei algo assim: depois dessa audiência, ou a gente vai ser preso na hora que a gente pôr os pés no Brasil, ou Alexandre de Moraes vai ser obrigado a diminuir o tom, a sua sanha persecutória e deixar a oposição respirar novamente. Bom, não fomos presos como quando voltamos para o Brasil. E a mudança no ritmo, na sanha persecutória, na ditadura do judiciário, mudou visivelmente aqui no Brasil. Nós estamos aí há mais de 1 mês e meio, acho que 2 meses, sem nenhuma busca e apreensão determinada por Alexandre de Moraes contra parlamentares da oposição, da direita, e embora ele ainda esteja tomando decisões absurdas, elas são contra pessoas pequenas, que não têm poder ainda de revidar, de retaliar.
Agora, pelo menos no parlamento, a gente está conseguindo um espaço para respirar, o que a gente já sentia que não tinha. Né? Nós vivíamos no constante medo de sermos acordados pela Gestapo brasileira, a mando do Alexandre de Moraes, com alguma forma de tentar nos intimidar, humilhar ou destruir nossas reputações. Aparentemente, a atmosfera está mais favorável agora. E o que aconteceu, Lili? A partir do momento que a oposição percebeu que agora nós podemos trabalhar enquanto oposição, o resultado disso foi sentido na semana passada. Uma sequência de derrotas ao governo, graças à mobilização da oposição, que consegue dialogar com a maioria do povo brasileiro, que, por sua vez, vai nas redes sociais e fala com os deputados para ser a favor ou contra determinadas pautas. Então, basta que a oposição possa trabalhar, que esse governo começou a derreter. Nós já tivemos aí mais uma derrota hoje, que é a questão da taxação das blusinhas, onde a mobilização também teve um impacto muito grande, e a gente conseguiu, pelo menos, colocar o nariz para fora d'água. Nós estávamos completamente submersos nessa ditadura, sem poder fazer nada, mas agora, só de colocar o nariz para fora, de conseguir respirar, a gente já conseguiu entregar, nós já conseguimos entregar resultados maravilhosos. Mas agora, uma ratificação eu tenho que fazer, que a Lili acabou de soltar uma fake news aqui, e eu me sinto na obrigação de corrigir. Ela disse que participou apenas para registrar enquanto jornalista. A verdade, e se a verdade tem que ser dita, é que a Lili foi uma peça fundamental para que essas agendas acontecessem. Boa parte das agendas e boa parte do nosso sucesso nessas viagens, nessa divulgação do que está acontecendo no Brasil, em trazer os olhos do mundo inteiro para essa ditadura que está nascendo aqui nessa nação, aconteceu graças ao trabalho da Lili, que usou da sua capacidade de falar inglês muito bem, da sua articulação, do seu network para conseguir essas agendas. Então, eu deixo aqui registrado publicamente o meu agradecimento, Lili, e que o Brasil precisa saber, né, que nós só estamos fazendo isso porque há uma mobilização de pessoas de bem que estão aí tirando o seu tempo, do seu próprio dinheiro, muitas vezes, para poder ajudar a resgatar essa nação. Então, muitíssimo obrigado, Lili, e a fake news está sendo agora desmascarada, e Lili é uma parte fundamental em tudo que está acontecendo. O Mickey aí, Lili, você está mutado. Ela está tão emocionada que até esqueceu de ativar o microfone. Está sem palavras para responder. O deputado Gustavo Gayer já me conhece e sabe muito bem qual seria, ele sabia a minha reação, né? Muito obrigada, deputado, eu realmente fico emocionada, porque eu não estou ouvindo isso de qualquer um, né? Eu estou ouvindo isso do meu deputado favorito, e eu tenho um deputado favorito. Eu vi o seu trabalho aqui também, deputado, e eu sei do seu esforço. Inclusive, eu já quero aproveitar, então, e deixar aqui, já que eu fui devidamente honrada, até recebi mais do que eu acho que eu mereço, eu gostaria de honrar aqui a Dulce, né, a assessora especialíssima do deputado Gustavo Gayer, que, inclusive, né, Diogo Forjaz, hoje eu e o Diogo Forjaz mencionamos a Dulce no programa de manhã no F5, do canal Hipócritas. Não, eu vou até chamar a Dulce aqui, peraí. Dulce! Ela tá aqui, ela tá aí ainda? Tá aqui, eu não deixo meu povo ir embora para casa, não. É só 10 horas da noite que a gente para. Vem cá. Todo mundo quer conhecer a pessoa que ajudou a salvar o Brasil. Vem cá, Dulce. Venha cá, Dulce, é uma ordem. Ora, seu deputado tá mandando. Meu Deus, que vergonha! Me fazem passar essas vergonhas. Amiga, melhor deputado federal do mundo. Não vou te dar aumento, pode parar. Melhor. Dulce, Dulce, peraí, volta aqui. Dulce, oi. Eu estava aqui te agradecendo, e então aproveitar que você está aqui, vou aproveitar esses minutinhos para olhar para você, você é maravilhosa, tá? O trabalho que você fez pelo deputado Gustavo Gayer, pelo Brasil, por mim, inclusive. Eu queria te agradecer aqui em público, para que todos saibam que você é uma pessoa muito competente, que você é uma pessoa, assim, que se doa mesmo, muito genuína. Muito obrigada. Gente, essa audiência merece saber que a Dulce, além de tudo, está me ajudando a marcar essas lives, a fazer com que o povo brasileiro saiba o que aconteceu e a luta que o deputado Gustavo Gayer e os outros deputados têm feito pelo Brasil. Então, Dulce, muito obrigada. Meus sinceros agradecimentos. Imagina, vocês são maravilhosos. Dani, Forjaz, beijo para vocês. Valeu, Dulce. Tchau. Não é vergonha não, hein, Dulce? É motivo de orgulho.
Não é motivo ai, que vergonha, não, que orgulho. Trabalho bem feito e devidamente reconhecido é orgulho. Então, orgulho, vocês fizeram um trabalho sensacional. Não só nas agendas, mas Starlink também, hein? A gente falando sobre isso hoje. Exatamente. Na Starlink também está conseguindo aí. Tadinha, ela não é acostumada a aparecer diante da câmera, gente. Mas olha, o 80% do que a gente consegue é pela equipe que a gente escolhe. Graças a Deus eu tenho a Dulce do meu lado para me ajudar. Ela é God sent, enviada por Deus para nos ajudar aqui. E não adianta os outros parlamentares tentar roubar ela de mim, não, que ela me ama, ela não vai. Inclusive, na missão, ó, isso aí é um bastidor, viu? Eu vi várias vezes eles falando que iam roubar ela. O Polon, a Bia, o Nicolas, tá todo mundo pra onde? Eles estão tentando, mas eles não entendem. Ela me ama, ela nunca vai me abandonar. A Dulce tá comigo tem 20 anos, eu acho, não tem como mais. Ô, Bertorelli, e falando nisso, né, eu gostaria de falar que eu fico brincando com a Dulce que o gabinete do deputado Gustavo Gayer merecia um reality show. Que vai virar o The Office. Vai ficar igual o The Office. Eu citei exatamente The Office para a Dulce. Eu falei, é muito engraçado o que acontece aí, dá vontade de ir lá e participar. Eu falei, eu vou trabalhar de graça aí nesse gabinete. E Bertorelli, a gente sabe que a cultura, né, o entretenimento tem um papel fundamental nessa luta, né, nessa guerra cultural, porque se molda o imaginário das pessoas. E na nossa primeira live, eu lembro que você fez um paralelo com a jornada do herói, eu achei muito legal essa comparação, né, porque para lutar hoje na guerra entre a direita e a esquerda, você quase que se coloca como um super-herói, porque você toma porrada de todos os lados. Não é mesmo, meu amigo? E um belo exemplo disso agora é o Donald Trump. Pós-missão, nós vemos esse panorama que o deputado Gustavo Gayer pintou muito bem aí no Brasil, né? O tom diminuiu um pouco, mas aqui nos Estados Unidos, em contrapartida, o tom subiu para cima de quem? De Donald Trump. Estamos vendo uma weaponization, né, do poder judiciário, a instrumentalização do poder judiciário aqui também. E isso é muito frustrante, porque nós fomos ao Congresso avisar o que está acontecendo no Brasil, né, Bertorelli? O que você acha disso? O Brasil acabou importando essas porcarias aqui dos Estados Unidos, isso já acontece aqui há muito tempo, né? A coisa agora só chegou num clímax, chegou num ponto em que as pessoas não têm como mais dar para trás, não tem como mais recuar. E no Brasil eu vejo muito isso também, né? O deputado estava falando aí sobre esse arrefecimento dessas investidas aí arbitrárias do Alexandre de Moraes, mas veja bem, ele tirou o pé do acelerador, né? E aí fica mais maneiro ali. É como se fosse uma luta de boxe, entendeu? A pessoa toma um soco ali na boca do estômago, toma um na ponta do queixo, fica meio sem saber o que fazer, sem desprezar aqui a malícia, a estratégia que pode existir, né, do lado de lá, mas o que eu acho mais impressionante nessa história inteira é como as narrativas são construídas e a história se repetiu no Brasil, entendeu? Só que, como bem fala o nosso amigo Paulo Figueiredo, a doença é a mesma, mas a percepção que a gente tem é que o sistema imunológico nos Estados Unidos funciona melhor. Depois dessa missão nos Estados Unidos, essa missão em Washington, eu acho que houve fazendo uma comparação ruim aqui, houve uma transfusão de sangue desse sistema imunológico, porque as consequências podem ser nefastas para essas pessoas que estão pisoteando a lei no Brasil. Eu acho que, com base no que aconteceu no pós-missão Washington e esse arrefecimento aí, isso é óbvio que isso é um indicativo de que, né, sentiram o golpe, sentiu a pancada. Eu tenho uma pergunta para fazer aqui para vocês dois que estão aí no Brasil. Eu creio que o Forjas também está no Brasil. Para quem entende, para quem acompanha, a gente viu esse arrefecimento. Vocês têm alguma informação sobre qual é a percepção do público com relação a isso? As pessoas estão cientes de que, depois que houve essa denúncia internacional bem embasada,
que eles sentiram o golpe? Qual a percepção da população aí, nas bases, enfim? Qual que é o bate-papo de bastidores aí? Vocês podiam compartilhar isso com a gente? Bom, se eu puder falar primeiro, Forjaz, das pessoas que acompanham mais ativamente, né, aquela parcela mais esclarecida, que já está liberta ali daquelas catacumbas da desinformação da extrema imprensa brasileira, eles já entenderam. Essas pessoas entenderam. Eu diria que em torno de 30% perceberam que essa mobilização internacional realmente trouxe a lupa, né, dos olhos do mundo inteiro para cá, e isso fez com que aqueles que antes agiam nas sombras agora não conseguem mais agir devido à luz que a gente trouxe. Mas a maior parte do Brasil ainda não percebeu. O que a maior parte do Brasil já percebeu é que a gente não vive numa democracia plena, né? A gente tem pesquisas que mostram isso. Pesquisas do Atlas Intel que mostra que 47%, essa tem 2 meses, inclusive. Essa foi antes das viagens, que 47% reconhece que o Brasil é uma ditadura do judiciário. E uma pesquisa recente, acho que do Paraná Pesquisas, 61% da população brasileira tem medo de dar a sua opinião ou de falar o que acredita nas redes sociais. Se você tem medo de falar o que você acredita num país, então você automaticamente entende que aquele país não é uma democracia. É uma informação que está ali subentendida nessa resposta. Ninguém fala que mora em um país democrático, mas tem medo de falar o que pensa. Então nós temos aí, e a rejeição do STF agora batendo recorde. Talvez o melhor indicador de que essas viagens trouxe luz e fez o povo entender mais o que está acontecendo é essa rápida ascensão da rejeição ao STF, que agora está em 47%, ou seja, 47% da população brasileira rejeita o STF, enquanto apenas 14%, 15% aprova as ações do STF. Então, assim, é um trabalho de formiguinha, mas a gente já deu uma acelerada nos passos dessa formiguinha, né? Então, ela tá um ritmo considerável, ao ponto de que agora eles encolheram, né? Eles já não estão mais tão ativos quanto eles estavam. Eu, particularmente, eu não acredito em pesquisas, de nenhuma natureza. Eu acho que as pesquisas são ferramentas de centralização da percepção e que elas servem, em grande medida, para a gente tentar compreender o que desejam aqueles que encomendam as pesquisas ou aqueles que fazem as pesquisas. É difícil a gente encontrar dados de pesquisa que nós encontremos, na realidade, dados que refletem aquela pesquisa. Por exemplo, os 60 milhões de votos do Lula. É muito difícil de você encontrar, na realidade, qualquer parâmetro que sustente os 60 milhões de votos que aparecem na pesquisa, na urna, e por aí vai. E o mesmo vale para outras figuras como Boulos. Boulos, segundo as pesquisas aqui em São Paulo, teria 2 milhões de votos aproximadamente. Mas o sujeito não conseguiu lotar Itaquera, que é reduto eleitoral petista, com show gratuito com o Lula dos 60 milhões. Então, é impossível ter um índice de engajamento inferior a 1% quando se trata de uma população abastecida de estudantes, por exemplo. Então, há um exercício de distorção da percepção pública a respeito da própria percepção pública. Passa por aquelas máximas do o meu amigo da academia, o cara da padaria, a pensar aqueles exemplos, o que no nosso país é algo relativamente simples de se fazer, já que no universo de 200 milhões de pessoas, qualquer porcentagem pífia em números absolutos será representativa. E com isso será possível encontrar exemplos desses grupos segregados, seja lá qual for o critério da pesquisa. Então, tomando por base essa premissa, antes de falar sobre a percepção das pessoas, eu acho que, concordando com o Gustavo, as pessoas mais engajadas já entendiam o que acontecia, acho que desde antes do processo eleitoral de 2022, já havia uma percepção generalizada para os mais atentos. Acho que, do outro lado da trincheira ideológica, eles também sabiam que era abuso, mas não estavam muito preocupados, porque não se viam como possíveis alvos desses abusos. E acho que isso é que essa percepção é que foi mudando conforme o projeto de poder se intensificou, principalmente no meio do ano passado para cá. E com relação aos desavisados, por assim dizer, né, aqueles que não são tão conectados e que também não estão do outro lado da trincheira, eu acho que agora, com a intensificação do problema econômico do país e com as crises políticas estampadas nas manchetes, eu acho que essas pessoas passaram a dar mais atenção para essas coisas. Então, há um misto de fatores e eu consigo... eu tenho essa percepção, claro que não dado ao ferido,
com base nas pessoas com as quais eu interajo, né? Então tem pessoas de todos os segmentos com as quais eu interajo, e o que eu consigo perceber entre elas, o que elas me relatam do seu universo, das pessoas que estão ao seu redor, que não necessariamente acompanham lives ou estão em canais, me traduz mais ou menos isso. E quando eu procuro olhar os dados de indicadores em massa, quer dizer, onde há maior concentração de audiência, onde há uma variação representativa de consumo, já que o consumo independe diretamente de engajamento político, o que a gente observa são indicadores que sustentam mais ou menos essa visão. Então eu vejo mais ou menos por aí. Acho que as pessoas já viam, e talvez o papel mais representativo dessa missão, dessas missões internacionais, tenha sido acelerar aí sim processos e a conciliação de interesses. Quer dizer, são eleições dos Estados Unidos esse ano. Os democratas, se estiverem respondendo por participação em possíveis arbitrariedades em outros países, como é o caso do Brasil, terão menos espaço para talvez repetir em 2024 o que foram acusados de fazer em 2020. Então isso dá ao americano o interesse de explorar o que acontece no país. Já haviam investigações no Congresso americano a respeito da intervenção do governo Biden nas redes sociais nos Estados Unidos. Tem investigações também relacionadas à pandemia e ainda ao Foro de São Paulo. O Carvajal está aí. Todos esses pontos, inclusive o Carvajal, cita o Lula nominalmente, apontam para o Brasil. Faltava um gatilho, faltava um passo que talvez para vir daí demoraria muito. E essas agendas aceleraram. Ainda vem o Elon Musk e dá um turbo nesse assunto, coloca um holofote e acelera todas as demais agendas. Então, eu acho que o sentido, e talvez o impacto aqui, internamente, mais representativo, seja a pressão que fez com que o que eu chamo de desmídia, não é mais mídia, desinforma e não é mais mídia, o que a desmídia, o reposicionamento da desmídia. Quer dizer, houve uma cisão no comportamento da imprensa brasileira depois dessas agendas, claro que isso não é declarado, mas eles passaram a reconhecer os abusos até o final de 2022 como toleráveis em defesa da democracia e passaram a criticar mais abertamente o que se fez a partir de janeiro de 23. Eles já davam sinais no ano passado, tinham matérias esparsas sobre isso. Mas desde essas missões internacionais, essas matérias vêm, esses artigos e juristas de esquerda têm intensificado essas publicações no que parece construir um ambiente de pressão. E isso, inclusive, talvez tenha dado um espaço maior, não só para que a oposição pudesse trabalhar, mas para que os fisiológicos, tão habituados a encaixar-se em qualquer modelo de governo, contribuíssem em alguma medida para esse espaço, e talvez por isso tenha sido possível articular vitórias no Congresso Nacional. Afinal, só a oposição não teria votos para conquistar vitórias, mas conseguiu também com o centro fisiológico, e acho que pressionado por essa percepção de mudança. Tem uma questão ainda que eu não vou esticar para não falar 45 minutos, não virar um podcast, né? Mas tem uma questão ainda que eu acho da percepção de ameaça dos próprios políticos. Quer dizer, o PT, pode explorar isso depois, o PT entregou emendas largamente durante todo o ano de 2023 e agora a gente vê o STF e o próprio Executivo cobrando sobre o gasto dessas emendas. Quer dizer, o pagar das emendas é legítimo, mas a depender de como elas foram gastas, pode não ser. E isto pode gerar, dependendo de como for conduzida a investigação, a desarticulação da fisiologia política, que seria talvez o fim real da democracia. Então talvez esse seja um dos passos que eu enxerguei como maior ameaça e espero que os políticos fisiológicos tenham percebido para onde o PT aponta o canhão, né? Para eles. Afinal, foram eles que derrubaram o PT a primeira vez. Sim, então, o Forjaz, eu acho que você traçou um belo panorama aí e uma linha do tempo também, né? Uma linha do tempo bem entrelaçada. Você conseguiu mostrar para a gente que o avanço da situação do Brasil, da situação real, né? E o papel dessas missões com esse avanço, né? Ou seja, trouxe, além de tudo, além de fazer a denúncia em si, trouxe muita visibilidade ao tema, ao assunto. Realmente empurrou algo que já tinha começado nos Estados Unidos e unificou ao que está acontecendo no Brasil. Agora, antes de passar a palavra novamente para o deputado Gustavo Gayer aqui, eu gostaria apenas de convidar o senador Eduardo Girão para a sala, porque ele vai participar também aqui na nossa live, é uma grande honra. Bruno, por favor, por gentileza, pode colocar o senador aqui. A câmera dele está fechada, então não sei se ele está ali. Senador, o senhor está nos ouvindo? Acho que ainda não, né? Ok, então vamos fazer assim, ó, vou voltar a palavra para o deputado Gustavo Gayer. Deputado, com base nisso que o Diogo Forjaz acabou de falar aqui agora, o senhor vê também que trouxe sim essa visibilidade
para a situação brasileira e deixou eles ainda com a pulga atrás da orelha, né? Deu munição aos republicanos para bater nessa tecla de que o governo Biden, sim, está favoreceu o Lula e o regime no Brasil, né? Interviu nas nossas eleições, inclusive o deputado Jim Jordan, depois dessa nossa última audiência, solicitou ao FBI documentos de quaisquer comunicações entre o FBI e o executivo do Brasil, né, o Lula, entre o FBI e o STF, e todos os documentos referentes à censura que o STF exigiu, de novo, do Rumble e do Twitter. Ou seja, o Congresso está prestando atenção, o Congresso americano, no que a gente está falando. Está reverberando aqui, né, deputado? Sim, o que chamou a atenção quando a gente participava dessas agendas com os congressistas americanos era justamente quando a gente chegava no ponto de que houve uma comunicação excessiva justamente com determinantes de como deveria ser as eleições do Brasil, interferência direta no processo eleitoral brasileiro, algo que vai totalmente contrário à soberania de qualquer nação. Foi nesse ponto que eles perceberam que, bom, se eles estão fazendo isso com outros países, então há uma clara interferência em democracias parceiras do Brasil. E aí, quando a gente conta que não só Biden interferiu, o governo Biden ajudou a interferir na eleição brasileira, mas ajudou a eleger uma pessoa que está se posicionando contra os Estados Unidos. Né? Você vê aí o Lula se posicionando a favor do terrorismo, a favor da Rússia, se aproximando da China, se afastando dos Estados Unidos. Então foi aí que os congressistas perceberam, então o nosso presidente agiu para eleger um líder político que nos odeia, né? A gente precisava de algo para que desse tração aí, e realmente isso deu a aderência necessária para eles comprarem a pauta e fazer a audiência, na qual participou o Schellenberger, o Paulo Figueiredo, e possivelmente teremos outra audiência com Elon Musk também, onde ele falará sobre essas decisões ilegais aqui no Brasil. E uma das coisas que nós avisamos, e olha que avisamos em cima da hora, né? O que está acontecendo no Brasil é um laboratório para ser reproduzido em outros países, e principalmente nos Estados Unidos. Nem mesmo um mês depois dessas visitas, de nós avisarmos que o Brasil é um laboratório de um novo tipo de ditadura, né, ditadura do judiciário, onde o judiciário se torna o operador do ditador, que é o caso que a Salazar, inclusive, falou do Alexandre de Moraes. Nem mesmo um mês depois, o que acontece nos Estados Unidos? Exatamente a mesma coisa. Um juiz militante, usando artimanhas e o malabarismo do juridiquês, consegue determinar a prisão do candidato da direita que está em primeiro lugar nas pesquisas. São histórias não só similares, é como se houvesse um espelhamento entre o cenário político do Brasil e dos Estados Unidos. No passado, sempre você poderia prever o que aconteceria no Brasil de acordo com as ações da esquerda nos Estados Unidos. Hoje, o Brasil já evoluiu tanto, o ritmo de ditadura, de sanha antidemocrática, já evoluiu de tal forma que hoje o Brasil é o que se pode usar para prever o que a esquerda americana vai fazer. Então, há um processo de simbiose aí muito claro, e eu acho que depois dessa determinação, dessa decisão desse juiz contra o Donald Trump, isso ficou mais claro ainda. Agora é hora da direita mundial se unir. Uma das coisas boas que a gente conseguiu, e a Lili é a prova disso, é uma clara percepção de que nós estamos 1000 anos atrasados no que diz respeito à interlocução mundial, né, que a esquerda tem. A esquerda ela é um sistema orgânico. Se você percebe que a esquerda começa a perder em um país, a esquerda mundial começa a agir para financiar, para ajudar, para cooperar, para resgatar aquela esquerda naquele país. A direita não. A direita luta batalhas isoladas contra um sistema, um organismo mundial. Então, agora a direita está começando a perceber que é hora de nos unirmos. Então, nós fizemos isso no Parlamento Europeu. Tem os CPECs que estão agora se espalhando por vários lugares do mundo. A direita aqui na América do Sul está começando a perceber isso também. Nós estamos nos aproximando cada vez mais com a direita, com a Argentina, com El Salvador, com Bukele, com os parlamentares de direita nos Estados Unidos, e vamos juntos nos ajudar. É isso que a gente precisa fazer para que não aconteça novamente o que está acontecendo agora no México, né, onde os candidatos que não eram de esquerda foram sendo simplesmente assassinados ao longo da campanha e acabou saindo vitoriosa uma socialista que vai levar esse país
ainda mais para o buraco. Mas, ó, eu tenho que ir, pessoal, porque eu já acabei de perder mais uma votação. E é complicado. Eu gostaria muito de participar mais, mas somos, querendo ou não, funcionários públicos trabalhando pelo povo e não tem hora para acabar. Ou discursozinho político Michelin, quer dizer. Mas eu tenho que ir, pessoal. Eu tenho que votar, senão fica mal para mim. Obrigado pelo convite, Lili. Agora, com certeza, vai entrar aí uma grande figura da política nacional, que é o senador Eduardo Girão, que vai dar continuidade aí nessa representatividade aqui no programa. Um abraço. Tchau, Daniel. Tchau, Diego. Valeu, foi um prazer revê-los. Espero poder voltar aqui novamente em breve. Fiquem com Deus. Obrigada, deputado. Olha, vamos tentar agora colocar o senador Eduardo Girão na sala, Bruno. Vamos ver se agora funciona aqui. Senadora, sua câmera está fechada. O senhor consegue me ouvir? Porque o seu microfone também está mutado. Tem um microfonezinho e uma câmera embaixo, que se o senhor clicar, abre a câmera e abre o microfone. Agora, não sei... Senador Girão entrou igual o Sombra na televisão, ele entrou só a silhuetazinha ali, ó. Entrou igual amigo do Biden, né? Ai. Mas você vê, né, Lili, enquanto o senador não entra, o Gaia falou uma coisa que é verdade. O template... Olha o senador aí, vamos lá. Aê, sensacional! Olá, senador, seja bem-vindo. Gratidão, querida. Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Perfeitamente. Diretamente do Senado Federal, aqui a 50 metros do plenário, com muita honra e alegria participando aqui com vocês. Que honra, senador. Muito obrigada. O seu trabalho no Senado Federal tem nos dado um orgulho e um pouco de fé, né, de saber que o Senado, que ainda tem homens de coragem dentro deste Senado que não se renderam ao STF e que estão fazendo o trabalho deles num sistema de freios e contrapesos que é balancear este absurdo. Então, senador, já de antemão gostaria de agradecer não apenas a sua presença nessa live, como a sua presença na missão aqui em Washington, que fez toda a diferença. Sempre que possível, Lili, dando boa noite para o Daniel, para o Diogo, para todos vocês que estão nos acompanhando nessa live. E para mim é uma prioridade, né? A gente não consegue ir a todos os eventos para denunciar os abusos que estão acontecendo à nossa Constituição por aqueles que deveriam ser os primeiros a resguardar, e alguns ministros do STF. Eu não fui à Argentina nesse último final de semana, não teve como ajustar, foi de última hora, já tinha uma vasta programação, não deu para cancelar, mas estive lá atrás, no ano passado ainda, né, no escritório do Brasil na ONU, com outros senadores, senador Magno Malta, senador Carlos Portinho, o deputado Marcel Van Hatten. Depois nós fomos numa missão lá em Lisboa, né, conversamos até com o pessoal do Chega, do partido Chega, denunciamos no Congresso. Depois fui à Argentina, ainda no encontro de ex-presidentes da República, e tive a oportunidade de falar com ex-presidente da República da América Latina, né, de direita, e tive a oportunidade de falar sobre o que está acontecendo no nosso país, que não temos democracia no Brasil. Depois fomos também à OEA, né, uma visita com vários deputados e senadores, e recentemente no Congresso americano também denunciando, e você pode ter certeza que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A gente já está vendo um recuo, né, dos poderosos de plantão aí, porque o mundo já começa a olhar para o Brasil sobre por que não se dá acesso aos autos, aos advogados do país, por que nós temos presos políticos sem direito à ampla defesa, ao contraditório, e tantas outras barbaridades que a gente tem visto aí de censura clássica, prévia, né, a jornalistas, uma caçada implacável aos conservadores do país, né, que tem gente exilada hoje, magistrada exilada, né, e jornalistas que tiveram que ir embora, com contas bancárias congeladas. Quando eu falo isso, as pessoas
param assim, dizem, como é que é? O cara trabalhou a vida toda e teve uma canetada. Sim, canetada, né? Rede social bloqueada, inclusive até dias atrás de um senador da República. Você imagina os cidadãos do país, assim, como é que estão, que não tem um mandato, né? E também até passaporte retido, né, Lili? A gente está vendo esses absurdos aí que estão acontecendo, mas eu tenho certeza que o bom senso vai prevalecer, que o Senado vai cumprir o seu papel, a sociedade está gostando de política, está acompanhando a política e está cobrando os senadores. Daqui a pouco eles vão tomar juízo e fazer o seu trabalho, que é analisar processo de impeachment. Tem 60, tem 60 engavetados que daqui a pouco vão ter que ser analisados, porque não dá para segurar muito tempo. Bom, eu vou aproveitar então, senador, a sua presença maravilhosa aqui, porque todos nós temos muitas perguntas ao Senado, então eu vou abrir aqui para os meus também colegas de bancada, né? Começando pelo Daniel Bertorelli, depois pelo Diogo Forjaz, de fazerem perguntas ao senador Eduardo Girão. Eu também tenho uma sobre o posicionamento do Senado neste momento da história do Brasil. Bertorelli, fique à vontade. Senador Girão, prazer revê-lo. Fico feliz de toda vez que eu vejo o senhor aqui numa missão. A gente já se encontrou mais de uma vez aqui nos Estados Unidos e eu fico feliz de poder revê-lo e saber que a luta está começando a ganhar corpo do lado de cá, porque o lado de lá, com esses abusos, a coisa estava meio desmedida e sem freio. A Lili anteriormente mencionou aqui freios e contrapesos, e eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. Na prática, o que impede o Senado de abrir um processo de impeachment, por exemplo, contra o Alexandre de Moraes, contra alguém que cometa uma arbitrariedade? Quem que está com a mão aí na fechadura? Por que essa coisa não acontece? E eu vou explicar rapidamente, eu vou me estender um pouquinho aqui da minha pergunta. O meu expertise é na área cultural, trabalho com cinema. Então, quando você vai fazer um filme, desde a concepção, desde a ideia, o roteiro, vamos produzir e tal, as pessoas todas, em algum momento, há um certo conflito, né, de interesses. Eu quero mais orçamento para essa área aqui, eu quero mais para aquela ali, ou alguém tem que tomar uma decisão num determinado ponto. Então você tem assim problemas de tomada de decisão, problemas de logística, mas no fim das contas, o interesse de todos é que aquele filme ali seja produzido, e eu vejo isso muito na política, né? Você tem aí alguns problemas com relação à malícia, corrupção, logística, conflito de interesses, mas no fim das contas, a coisa deveria caminhar para que o Brasil funcionasse melhor. Então, assim, qual o propósito do Estado nisso aí? Com base nessa analogia aí entre uma produção de cinema, ver um filme prosperar, e todo um arcabouço administrativo de um país também querer ver o país prosperar, quando uma área está tão doente como é a questão do judiciário no Brasil. O que está faltando de verdade, na prática, para o Senado conseguir pelo menos pautar e votar um impeachment desse aí e mostrar, coloca na pauta e mostra o que o povo quer. Os representantes do povo estão aí. Com a palavra aí, o senador Girão. Daniel, a gente veio também, eu também produzi filmes, né, da área cultural, não apenas filme, mas teatro também, e eu tive a oportunidade, caí um pouco de paraquedas, não sou tão preparado, capacitado como você, mas com o objetivo de levar mensagens de cultura de paz, de esperança, de espiritualidade para as pessoas. Eu produzi filmes e sei bem do que você está falando, e a produções de alguns, como o Dr. Bezerra de Menezes e o Chico Xavier, que foram filmes que nós produzimos. Agora, você fez uma relação perfeita, né? O que eu vejo aqui no Senado Federal, nessa analogia, é que existe uma trava no mecanismo para que a gente possa chegar ao objetivo, porque nós estamos aqui para representar a sociedade brasileira, os estados da federação, mas o povo brasileiro. E Brasília, Daniel, é uma bolha. Brasília é uma ilha da fantasia,
né? E não são muitos os parlamentares que andam de avião comercial, que vão nas praças, nas ruas. Eu queria que essa bolha fosse furada para eles verem como é que está a vida no mundo real. Mas, tirando exceções, gratíssimas exceções que nós temos aqui, mas a maioria está surdo, cego e mudo por o que a sociedade está falando, né? A gente vê uma grita geral. E eu sou um parlamentar que vou na praça, no mercado, na feira, converso com gente de direita, com gente de esquerda, com gente a favor do governo, gente contra o governo, para sentir também, né? E eu vejo que o brasileiro já compreendeu que tem alguma coisa errada, que tem um poder que está esmagando os outros poderes da República, que é o STF. Né? 61% dos brasileiros estão com medo de falar nas redes sociais. Olha a que ponto nós chegamos, né? Com medo de retaliação dos poderosos, dos donos do poder. Tem uma trava no mecanismo. Qual é essa trava? Né? Por isso que a coisa não foi para frente e a gente não fez o nosso trabalho aqui, não conseguimos a maioria. É o fim do foro privilegiado. O foro privilegiado faz a blindagem de ministros do STF e de senadores que têm processos com os ministros do STF, ou senadores, ou correligionário de senadores. Então, esse jogo aqui dentro, Daniel, é um jogo muito presente. Você vê que na eleição do presidente do Senado, agora, do Rodrigo Pacheco, a própria imprensa, grande imprensa divulgou, era ministros do STF ligando para senadores, pedindo voto. Onde é que isso é independência entre os poderes? Onde é que isso é reequilíbrio entre os poderes? Onde é que isso é democracia? Não temos. Então, a PEC do fim das decisões monocráticas. Outro exemplo. Ministros do STF dando esporro. Desculpa a expressão. Ligando e dando esporro em senador porque votou. O próprio líder do governo que votou foi vítima de uma situação dessa que colegas presenciaram. Então, nós estamos vivendo um momento muito importante de despertar, porque os senadores estão incomodados com tudo isso, mas os processos estão na mão dos ministros do STF. Se esses processos caíssem para as instâncias, primeira, segunda, terceira instância, era diferente. Mas esses processos vão direto, então eles ficam amarrados com o STF. Vamos para a notícia boa, notícia para dar uma suavizada no momento e a gente vê que tem caminho. O Senado já votou pelo fim do foro privilegiado. Há 6 anos. 6. Tá, sabe onde? Na mesa do presidente Arthur Lira. Nós, sociedade, temos que cobrar os deputados. Todos os dias cobrar os deputados. Por que os deputados não votam o fim do foro privilegiado? Por que não pressiona o Arthur Lira para votar? Essa é a primeira pergunta. Porque a gente critica o Senado, e eu sou um crítico do Senado. 200 anos, e eu sou um crítico. Quase todo dia eu estou na tribuna, pedindo impeachment de ministro, criticando. Ontem o discurso da Carmen Lúcia foi um Deus nos acuda. Em que mundo ela vive? Onde que absurdos que ela falou no discurso dela ontem de posse, que começou mal. Agora, veja bem, o fim das decisões monocráticas. Nós já votamos no Senado no ano passado. Já está há cerca de 6 meses lá na Câmara dos Deputados. Então, não pode cobrar o Senado disso. Vamos ser justos. Vamos ser justos. O Senado avançou para acabar com o fim do foro privilegiado. O Senado avançou para acabar com fins das decisões monocráticas. Por 4 votos só nós conseguimos ganhar.
E a Câmara dos Deputados está sabotando o Brasil. Não está votando isso. Aí está deixando um poder superlativo sobre os outros. Quando é que isso vai acabar, Daniel? E você que está nos ouvindo, quando é que isso vai acabar? Eu vejo que o ponte de corte do Brasil vai ser por um desses caminhos. Ou o fim do foro privilegiado terminar, que aí nós vamos tirar essas amarras, esse guarda-chuva que protege os poderosos no Brasil, de um lado e de outro. Ou na eleição de 2026. Vai ser a eleição mais importante de nossas vidas. Por quê? Porque nós vamos poder renovar 2/3 do Senado Federal. São 54 senadores que vão vir para cá e a população vai poder colocar gente que pense como ela, né? Então, eu acho que vai ser uma pergunta-chave. O que é que acha de impeachment de ministro, de Supremo? Qual é a posição do senador, do candidato ao Senado? Então, eu acredito que o ponto do corte do Brasil vai ser o divisor de águas dessa nação, é mudar o Senado. Porque essa turma que está aqui, só se acontecer algo muito grande, né? Porque não está se mobilizando, embora que a população está subindo a pressão, já tem movimentos marcados para esse final de semana na Avenida Paulista, em São Paulo. Vão ter outros, a população está incomodada e está voltando a ter coragem, porque teve, em algum momento recente, né, com esses abusos crescentes e também do 8 de janeiro, que a população ficou com medo de se manifestar. Mas aí voltou pela pauta do aborto, depois teve pela liberdade, e eu acho que a gente tem que voltar para as ruas, independente de partido, independente de liderança. O povo brasileiro foi o que conquistou grandes mudanças para esse país, foi o povo indo para as ruas. Então o brasileiro tem que se conscientizar disso. Se tem uma coisa que político respeita, é um povo organizado que sabe se manifestar. E vai ter uma hora que vai ter que ouvir, porque senão ele vai cair fora. O único medo que o político tem, caro senador, é do povo. Agora passo a palavra para o meu amigo jornalista Diogo Forjas. Eu tenho uma visão um pouco diferente das coisas. Eu acho que o político teme perder a permanência, única e exclusivamente. Então, o seu temor virá de onde vem a sua permanência. Se a sua percepção de permanência não estiver ligada à opinião pública, então talvez ele não se importe tanto com a opinião pública. Me perdoem a falta absoluta de romantismo, mas eu entendo que a política se mova por interesses. E havia, em certa medida, um equilíbrio, talvez por isso o foro privilegiado funcionasse tão bem. Porque, no fim das contas, os ministros que eram indicados para o STF, embora indicados pelo presidente, sempre foram aprovados pelo Senado. Não é à toa que nós não temos um histórico de rejeições, porque os nomes são indicados quando já se sabe que eles vão passar. Há uma certa representatividade das forças políticas, ou sempre houve, em grande medida, nessas indicações. Portanto, nesse sentido, o foro privilegiado era, sim, uma proteção. O problema é que agora o foro privilegiado acabou tornando, na verdade, o Senado cativo, o que é bem diferente. O foro privilegiado hoje, no meu entendimento, não protege os políticos, mas os coloca no cativeiro da toga, o que inverte a lógica da coisa. Então, nesse sentido, concordo com o senador de que o fim do foro privilegiado pudesse desamarrar um pouco o Senado. Agora, quando a gente fala sobre quem tem ou não a responsabilidade, veja, deputados não podem impeachment ministro do STF. E o que a gente tem visto são violações flagrantes de todos os parâmetros constitucionais, desde o mais basilar, desde a separação dos poderes. Eles estão legislando a revelia absoluta do direito. Eles estão atropelando o legislativo sem o menor pudor. Eu vou dar um exemplo concreto, que tem a ver com interesse, inclusive. A desoneração. A desoneração da folha de pagamento foi uma decisão soberana do Congresso Nacional, nas duas casas em que rejeitou-se os vetos. E um ministro do STF, com uma canetada, revogou o Congresso Nacional inteiro. E o que é pior, o Congresso submeteu-se à vergonha de negociar em cima da canetada para segurar até o final do ano. Quem tem o poder e a prerrogativa para atuar em um cenário desses é o Senado Federal. Eu acho muito cômodo colocar sempre o peso nas costas do Rodrigo Pacheco. E eu não estou aliviando o Rodrigo Pacheco.
Porque como presidente, ele tem o papel de pautar. Mas eu não vejo movimentação intensa no Senado que gere um ambiente de pressão para que o Rodrigo Pacheco se posicione. Bom, eu não quero estender demais, é que eu me empolguei um pouco com a fala do senador sobre como as coisas estão andando. Inclusive, a própria questão do voto monocrático, eu não vejo esse peso todo, eu acho que há um peso simbólico. Mas alguém pode me citar uma decisão monocrática que foi revogada no plenário nos últimos 4 anos? Não tem. Como disse o Fux, são quase os mosqueteiros, né? Um por todos, todos por um, não é isso? Mexeu com um, mexeu com todos, e esse tem sido o tom, inclusive, das ações, lamentavelmente. É o caso de Daniel Lúcio da Silveira, com a sua condenação absurda, endossada por todos os ministros, praticamente, exceto o Mendonça, que endossou mais ou menos. A gente tem a revogação do perdão presidencial, nos mesmos moldes do Zé Dirceu, que, aliás, agora pode ser candidato de novo. Então, a gente tem, se fosse para falar de fundamentação jurídica e factual, não falta. Eu vou voltar para os interesses, sem romantismo. Eu vejo, e me perdoem a extensão, mas eu acho que é importante deixar isso aqui, aproveitar a oportunidade que eu estou com o senador na tela. Eu vejo um projeto de poder que está esvaziando os partidos políticos. Enquanto nós discutimos ao tempo todo o avanço contra os conservadores ou contra a direita, eu vejo a fabricação de precedentes pragmáticos, de ferramentas que miram tomar o poder, o que é muito diferente de ganhar as eleições. Os partidos políticos têm a sua base na política de base, nos municípios. É lá que se negociam as vantagens que vão gerar força de capital e permanência para negociar em Brasília. E um lado alimenta o outro, inclusive com as emendas parlamentares. A reforma tributária que se aprovou é uma reforma de Estado, senador. Ela tira dos partidos políticos o poder de negociação porque entrega o fluxo tributário todo na mão do governo federal, direta ou indiretamente, com aquele conselho que, no fim das contas, vai ficar na mão do governo. Então, ele vai decidir. Quem precisa de uma vantagem ou desvantagem não negocia mais com partidos políticos. E isso esvazia o poder na política de base. Isso esvazia o papel de estados e municípios ainda mais e concentra poder de grana na mão do governo federal. Quando se fala em eleições, nós temos um descolamento entre o resultado das urnas, as pesquisas e o que se observa na realidade. Daí a insatisfação popular, inclusive. E não dá para manter a receita de bolo e tirar um churrasco do forno. Nós temos os mesmos ingredientes, a mesma receita, operado pelos mesmos cozinheiros que fizeram um bolo de chocolate em 22. Nós não vamos tirar um churrasco em 24 e nem em 26 com os mesmos ingredientes. Então, eu acho que o problema talvez seja maior. O ponto que eu quero colocar é: o governo federal no ano passado entregou emendas, e talvez o que eu chamo de lava-emenda, ele entregou emendas deliberadamente aos bilhões ao Congresso Nacional, apesar das contas não fecharem. Uma das grandes seguranças para o processo político, para lidar com o executivo, é quando a conta não fecha. Porque você tem uma ferramenta para derrubar o cara se o cara te representar um problema. Então o PT entregou ao Congresso a segurança de que teria como reagir, porque as contas não batiam. E ainda assim, emendas em larga escala. E todos nós sabemos qual é o histórico de gasto de emendas no país. Habitualmente superfaturados, na maioria dos casos. E gastos esses nos municípios, para onde as emendas vão e onde elas escoam. Um ano inteiro, e desde o meio do ano passado, o Lula disse que o crime está na política, na imprensa e no judiciário. Ele disse que o Congresso Nacional está abastecido de homens brancos do agro que não representam o povo, degradando a imagem do Congresso Nacional. E a cada nova negociação que o Congresso faz, ele ataca a própria imagem quando vota contra os anseios populares pelas emendas PIX. Há uma construção, portanto. E agora, neste ano, senador, nós temos observado a intensificação das investigações contra o gasto das emendas parlamentares. São investigações que estão capilares em vários municípios, em todos os estados, que não visam apenas partidos de direita, muito pelo contrário, são partidos de centro e de centro-esquerda que estão no foco dessas investigações. A gente teve ainda no ano passado matéria sobre o senador Davi Alcolumbre, falando justamente de gasto de emendas, e neste ano, em meio a essas investigações que crescem de forma capilar, Flávio Dino cobrou os poderes sobre o gasto das emendas. Recentemente, o Lula falou sobre as emendas. O ministro do Lula, que responde a inquérito na Polícia Federal pelo gasto das emendas, é do União Brasil, embora seja ministro do governo Lula. Então, veja o potencial que isto tem. Há um potencial aí para se judicializar a fisiologia política, ou o que restou dela. Você poderia, a partir das investigações capilares dos municípios, criar uma estrutura acusatória para as lideranças partidárias do Congresso Nacional e para os caciques, os líderes de partido. E olha o tamanho do problema.
Quando se revirou o gabinete do Jordi no ano passado, ele é da direita, ele é conservador, não é? Mas ele era uma liderança parlamentar. Abriu-se o precedente para virar o gabinete de lideranças parlamentares. Agora, com a nova emenda, talvez eles precisem cortar na carne, se preciso for, e o precedente está aberto. Quando se prendeu, ainda que por pouco tempo, o presidente do maior partido do país, o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, se abriu o precedente. Imagine agora com as emendas investigadas. Então, o ponto que eu quero trazer é o seguinte: não se trata mais apenas do desejo popular. A última barreira, talvez, do ponto de vista institucional, para uma consolidação de poder é a fisiologia política. E ela está na mira do PT. Porque quem derrubou o PT da primeira vez não foi a direita, não havia. Foram os políticos fisiológicos, que operam a política. Quem derrubou da primeira vez foi a imprensa. E agora o cerco parece estar se fechando. Não é nem uma pergunta, na verdade, senador, é mais um apelo para que os políticos despertem para o risco que eles estão correndo e que com eles corre a democracia brasileira. O PT, o projeto de poder do PT, no meu entendimento, mira diretamente no processo político, se prepara para isso. Claro que caberiam muitas outras informações aqui, mas eu teria que me estender demais, mas acho que deu para pegar a ideia do que eu estou tentando colocar. Então, eu acho que talvez esse possa ser um caminho para que eles se mobilizem, porque eu não espero que todos façam a coisa certa pelo motivo certo, mas eu espero que façam a coisa certa, ainda que façam pelos motivos errados. Mas façam, porque a democracia do país verdadeiramente está em risco. Quando se vê o judiciário interferindo em pautas como a da desoneração, que é um símbolo gravíssimo, para além das legislações culturais, o STF legislando, isto é um sintoma muito grave de uma crise institucional sem precedentes. Enfim, eu queria deixar essa colocação, não é nem bem uma pergunta, né? Acho que, mas eu achei importante, inclusive, diante da fala que o senador... Foi bem, Daniel. Boas suas colocações para reflexão. Eu considero, vamos lá, falar de emendas parlamentares, eu considero um desvio de função de parlamentar. Senador e deputado, pela nossa Constituição, vamos dizer assim, pela concepção, não era para estar com emenda parlamentar. Vamos combinar, né? O senador é para fiscalizar, fiscalizar o executivo e formatar leis, né? Isso o deputado federal também. Essa coisa de emenda parlamentar, no meu modo de entender, isso é para se perpetuar no poder, claramente. E aí, esses aumentos substanciais de pegar o orçamento da União e colocar na mão do Congresso Nacional, com níveis estratosféricos, se deu, vamos ser justos, desde o governo anterior, né? O governo Lula continuou e aumenta, mas está amarrado, desde o governo anterior, esses valores absurdos. É como se você entregar a chave para o Congresso Nacional. E eu vou dizer mais. Semana passada, nós tivemos uma votação aqui, lá no Congresso Nacional, não sei se vocês lembram, de 2,8 bi, quase 3 bilhões de reais, que só o Partido Novo se rebelou, né? E conseguiu. O Marcel Van Hatten, a gente estava lá num grupo, eu, Marcel Van Hatten, a Adriana Ventura e o Gilson Marques, dando um bypass, estava dando ali um traço na comissão de orçamento. Nós conseguimos mandar para lá, porque ali era emenda parlamentar, ali era apoio político, tirava da educação, tirava dos ministérios para apoio político, né? Que tem os operadores dentro, que aquele velho orçamento secreto está mais ele está mais turbinado do que nunca, né? Então, essa prática é uma prática muito perigosa, né? Eu vejo aqui, do que você colocou, a questão, por exemplo, aqui do ativismo, nunca se viu tanto nos últimos anos, e agora existe um alinhamento perigosíssimo entre o governo Lula e o STF. E a Você vê isso. E a mídia, né? E a mídia. Não, e a grande mídia. Por isso que querem calar a gente. Por isso que querem tirar as redes sociais, censurar, controlar, como eles dizem, é porque a mídia está fechada. Você vê o que colocou o Diogo, faz sentido nesse aspecto da gravidade, né?
Agora, o que Mas eu a digo mídia para tem dado vocês... sinais, viu, senador? Sobre a mídia, me permita, a mídia tem dado sinais. No ano passado, ela fez matérias críticas esparsas, tanto ao STF quanto às questões econômicas do PT, e neste ano, principalmente nos últimos, talvez, 30 dias, ela intensificou muito este posicionamento, a ponto, inclusive, da gente ter aquele episódio lá do ministro Alexandre de Moraes com o UOL. A gente já tinha matéria da Thaís Oyama no ano passado, com jurista de esquerda, e esse ano isso tem se intensificado, e muito depois das missões que vocês fizeram. Então, isso acho que mas eu vejo ainda como muito tímido, sabe? Eu espero que se continue, porque as barbaridades estão aí à vista de todo mundo, né? O fim da reeleição também, eu acredito que era algo muito importante para o Brasil nesse momento. Está sendo discutido aqui na casa, né? Inclusive, eu participei da reunião de líderes na semana retrasada, né? Porque a semana passada foi votação virtual por causa do feriado, e não teve. Vai ter depois da manhã, eu estarei de novo e vamos cobrar, porque o próprio presidente, na reunião de líderes, ratificou que vai debater o fim da reeleição. Mandato para ministro também, foi outro compromisso público que nós, junto ao presidente Rodrigo Pacheco, conseguimos esse compromisso. Então, fim de mandato para ministro, uma limitação de mandato para ministro, um novo processo de escolha também para ministro de Supremo, né? Acredito que isso é fundamental. E eu vejo que isso está, como é que eu digo, cada vez mais amadurecendo, sabe? Os colegas começam a compreender que isso é importante, né, para o Brasil, mas é um processo, né? Assim, tem um grupo de senadores da oposição, especialmente, é um grupo pequeno ainda, mas que tem conseguido trazer a voz das ruas aqui para dentro, mas ainda somos minoria. Quando é que nós poderemos ser maioria? Em 2026. Né? Em 2026, acredito que nós temos essa grande chance, porque o brasileiro, e eu noto isso despertar na minha cidade, Fortaleza também, que é uma cidade que o nosso estado do Ceará é um estado bem de esquerda, né? Tem sido dominado pela essa oligarquia PT e PDT que manda há muitos anos, agora estão brigados, olha só, o mal se destrói por ele mesmo, eles mesmos estão brigados, e a população, como dizia a minha avó, ou a gente aprende pelo amor ou aprende pela dor, e o brasileiro está percebendo o governo irresponsável, perdulário, que quer taxar as importações, que quer só gastar dinheiro com viagem, com jatinho, já foram 3 bi, né? Um governo que fica olhando no retrovisor para revanche, para vingança, né? Não olha para frente. Então, a gente está aprendendo pela dor um governo que quer tirar nossas redes sociais, né? Que quer partir para essas barbaridades que a gente sabe que está na alma, né? Mas eu sou muito otimista, sabe? Esperançoso, porque eu vejo as pessoas se mobilizarem, as pessoas já cobrarem. Quando eu dou um voto, é impressionante. Cada vez que eu voto, nas minhas redes sociais já começam, mas por que foi assim, foi assado? Isso é muito bom. Isso é muito bom. O brasileiro sabe hoje 5 nomes, pelo menos 5 nomes de senador, de ministros do Supremo. E não sabe 5 nomes da seleção brasileira de futebol. Isso eu jamais vi. E eu falo isso com lugar de fala, porque eu fui desportista, presidente de um clube, o Fortaleza, e eu mesmo, assim, estou percebendo isso nas ruas, né? As pessoas falando de privatização, aumentando a sua percepção de que é bom a liberdade econômica, sabe? É algo que nos deixa muito otimistas com o porvir, mas vamos continuar, né? Nós precisamos continuar nessa toada. Quero parabenizar vocês por essa live, porque isso é construção também de cidadania, de despertar das pessoas para a política. Quem está assistindo um programa desse é porque tem interesse. Quem está vendo aqui sabe que o caminho é através da política, e nós estamos tendo aí o brasileiro cada vez mais consciente.
senador, se o senhor me permite, né, um dos objetivos dessas lives também é realmente de furar a bolha e levar informação, não aquelas pessoas, né, da base da esquerda, né, aquelas pessoas já adeptas ali das pautas identitárias, mas das pessoas que estão começando a abrir os olhos, sabe, das pessoas que estão perdidas ali numa interseção e que já não acreditam mais no que elas costumavam acreditar, e eu acredito que isso é possível também. Eu tenho um pai que saiu da esquerda, da extrema esquerda, e hoje está na direita, está com Jesus, está firme e forte, eleitor de vários parlamentares de direita, então é possível. E agora o que eu gostaria de te perguntar aqui, senador, algumas perguntas até que, algumas coisas que eu recebo de seguidores da audiência, sabe, que sempre perguntam por que é que nós não vemos mais senadores aderindo às missões, por que é que não vemos uma presença maciça do Senado nessas missões, cadê o Senado exercendo o papel dele no sistema de freios e contrapesos? E aí o senhor me perdoe a expressão que eu vou usar aqui agora, né? Muitos já por si só já respondem, eles têm o rabo preso no STF, né? O STF tá cheio de processinho lá, chantageando todo mundo, né? Eu inclusive sou do estado de Minas Gerais, tenho o mesmo sobrenome que o presidente do Senado, e quase toda live eu tenho que em algum momento me explicar e falar que eu não sou parente dele, porque o povo começa a falar aqui nos comentários, porque ele tem sido assim uma das vergonhas do Brasil. Então, o senador, isso para a gente é muito frustrante, né? E nós temos visto deputados se esforçando, colocando a corda deles, aliás, colocando o pescoço deles na corda do STF, com medo de serem presos. O próprio deputado Gustavo Gayer, antes de sair dessa live, falou isso, mencionou isso aqui. O alvo nas costas, né? Sim, existe um risco, senador, né? E ainda mais depois dessa última missão, em que, na audiência dentro do Congresso americano, a deputada Maria Elvira Salazar pegou a foto do Alexandre, assim, ó, e levantou, né? Depois daquilo, nós tivemos um momento ali maravilhoso, um almoço que nós conversamos, o senhor até sentou na mesa, né, senador? Nós conversamos um pouco ali, o Bertorelli também lembra desses momentos, e assim, senador, isso realmente coloca um alvo nas costas, mas você está se arriscando. Qual a diferença, então, senador, do senhor para os outros? Por que o senhor está se arriscando e o resto não está? Não, vamos lá. Nós temos um grupo aqui, para vocês entenderem. Eu colocaria 20 senadores de oposição, né, que estão mexidos com isso fortemente, né? Mas vamos lá. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eu não quero fazer pré-julgamentos aqui com os colegas. Muitos até se programaram para ir daquela primeira vez, que mudou. Foi cancelada a sessão, mas a gente ia ter, sabe quantos, Lili? Primeira mão para você. Nós íamos ter uns 8 a 10 senadores naquela primeira, né? Aí mudou. Aí foi confirmado esse 12, 13 dias antes, que aí tem uma certa pauta montada. Para mim, isso é prioridade total. Eu só não vou quando realmente é uma coisa que não dá, não tem como desmarcar, né? Como foi dessa vez para a Argentina. Nos outros todos que eu fui convocado, eu consegui estar presente. Agora, nós vamos, a cada dia, conscientizando, despertando, porque as coisas estão acontecendo. Não é só receio do STF, não é só medo mesmo do relacionamento que se criou ou de algum processo que tenha lá dentro, que muitos parlamentares não vão. Tem também a presidência da casa, né? Então você compreende que aqui temos um presidente, né, que é o seu conterrâneo, que poderia ter feito muito para levantar o Senado como presidente, teve essa chance, ainda tem, porque o mandato dele vai até o final do ano, não fez,
né? Eu acho que foi um grande erro dele, porque tem muita injustiça acontecendo e ele é um jurista. Agora, também fez algumas coisas que a Câmara não fez, como o fim das decisões monocráticas. Essa canetada que o Diogo falou aí, que 513 deputados federais fazem uma lei, votam, 81 senadores debatem, votam com dinheiro do contribuinte. O presidente da República sanciona e um ministro faz, o Senado já votou para isso acabar. Né? Mas lá na Câmara dos Deputados está parado. Então, olha o risco que nós temos de ter Davi Alcolumbre presidente. Os bastidores aqui fervilham e a população não está entendendo ainda. E não falta tanto tempo assim, faltam só 6 meses. 7 meses, em fevereiro do ano que vem, nós vamos ter eleição para a presidência do Senado, e você sabe quem é o mais cotado para voltar? É ele, o Davi Alcolumbre. Que a gente já viu o que aconteceu aqui no governo anterior. Então, a gente não pode ter um retrocesso, no meu modo de entender. A gente não pode ter um retrocesso. Então, a sociedade vai ser o grande trunfo. Ah, mas são os mesmos parlamentares, não vai ter mudança de parlamentar. Não, mas a sociedade pode influenciar de forma ordeira, pacífica, respeitosa, para que a gente tenha um desfecho diferente. Que a preço de hoje, Davi Alcolumbre é o próximo presidente do Senado. Posso garantir para vocês, pelo que eu ouço aqui nos bastidores, né? Então, vamos com muito equilíbrio, com muita resiliência, essa palavra é chave. Resiliência. Semana passada foram vitórias sensacionais que nós tivemos para o Brasil em todos os aspectos. Derrubamos o veto da saidinha, o fim da saidinha, dos presos, feriados. Não deixamos que o governo mandasse dinheiro para mudança de sexo no SUS, para abortos, para invasão de fazenda. Conseguimos manter o veto da liberdade do presidente Bolsonaro, né, que eles queriam, estava tudo armado para eles derrubarem o veto, né, e a sociedade se mobilizou e foi a vitória da sociedade. Eu não tenho dúvida, por isso que querem tirar nossas redes sociais, foi a sociedade que virou o jogo no final de semana. Né? Os senadores aqui sentiram, os deputados sentiram isso. Senador, eu acredito que nós vamos ter vitórias boas aí. Eu vou lhe interromper, na realidade, para fazer uma pergunta. Eu sei que o Diogo precisa sair, então eu quero deixar essa pergunta para ele e já voltar para o senhor com a mesma pergunta. Que o senhor acabou de falar aí que foi a pressão das pessoas, por isso que eles querem tirar as redes sociais. Eu queria saber rapidamente, antes do Diogo se despedir da gente, o que ele acha dessa prioridade da gente ter a liberdade de expressão aí restabelecida no Brasil. Só para... Eu sei que você tem que sair. Prioridade número 1, a internet é informação capilar e descentralizada. É difícil controlar, Daniel, informação descentralizada. Oligopólios se formam com a centralização. Portanto, num mundo em que só haviam poucos veículos de mídia para fazer comunicação, era fácil gerar pressão em cima desses pontos de comunicação e construir a realidade que lhe fosse mais confortável. A esta altura, com o projeto de poder que avança com essa ganância, com essa fome, se nós não tivéssemos a internet, os deputados, esquece o povo, os deputados e senadores não teriam condições de se defender de qualquer ataque que viesse do regime. Eles não teriam. Mesmo aqueles amigos que eu sei que todos os parlamentares, todos os grupos políticos têm na imprensa, não é só a esquerda que tem amigos na imprensa, o centro também tem, não teriam espaço para agir. Se o veto do presidente Bolsonaro tivesse caído, ele fala sobre desinformação em massa. Ora, segundo o ministro Alexandre de Moraes, quando o UOL afirmou que os advogados do presidente Bolsonaro teriam perdido a oportunidade, aquilo foi desinformação. O UOL fala com a massa, seria desinformação em massa. Você percebe que haveria um instrumento legalizado, embora inconstitucional, para se pressionar o oligopólio da informação? Então, esse ponto do veto, ele é mais importante para o processo político, ainda que talvez parte dele nem tenha se dado conta disso, do que para o povo. Para perseguir o povo ou para criar o medo, eles já fazem isso com o veto.
A gente já tem jornalista exilado, canal fora do ar, pessoas investigadas por ameaça, e tá estranha essa história de ameaça. Então a gente já tem essas ações independem disso. Essa seria uma formalização que daria ao projeto autoritário capacidade de avançar contra a comunicação institucional. Então, se você já não tivesse mais a liberdade de informação na internet, e com os poucos veículos de comunicação pressionados pelo medo do conceito de desinformação do regime, amanhã com uma acusação de um maior esquema de corrupção da história do país, um esquema estruturado de emendas parlamentares que torna o coitadinho do executivo enfraquecido refém, com os presidentes das casas que articulam com os presidentes partidários, extorquindo o executivo pelas aprovações, tem farta publicação no ano passado sobre isso, com gastos superfaturados na ponta, e de repente lideranças na Câmara, lideranças no Senado e presidentes partidários fossem presos, eles iam abrir a boca aonde? Portanto, a liberdade de expressão, ela transcende a liberdade de pensamento do indivíduo, da sociedade, mas ela é base protetiva, inclusive para aqueles que operam dentro da máquina pública. Vale para o próprio processo político. Eu estou colocando esse aspecto porque o outro muito se fala, todo mundo aborda. Liberdade de expressão e tal, tudo bem. Mas é preciso refletir sobre o impacto que isso tem do ponto de vista político e institucional, principalmente quando há um avanço autoritário da ordem que o Brasil tem enfrentado recentemente. Então, é imprescindível, precisa ser mantido, e é chegada a hora, inclusive, de um posicionamento mais claro. Veja, essas disputas de a Câmara fez isso, o Senado fez aquilo, isso não vai nos levar a lugar nenhum. O presidente do Congresso Nacional é o Rodrigo Pacheco. O Senado é formado por 81 senadores. A Câmara tem 513 deputados. Ora, se 350 deputados se posicionam veementemente em um sentido, se 50 senadores se posicionam veementemente em um sentido, não tem esse papo de presidente de nada. E nesse caso aí, especificamente da desoneração da folha de pagamento, caberia ao presidente do Congresso Nacional defender as prerrogativas do Legislativo e dizer com todas as letras, vocês não têm poder para fazer isso. Não basta o Legislativo reagir legislando sobre a pauta que o STF propôs. Não legislar é um ato legislativo e o Congresso Nacional está se apequenando, está abrindo mão dos poderes concedidos a vocês pela Constituição Federal e que dão a senadores e deputados poder de barganha, de negociação política direta e indireta em todos os segmentos do país. Quanto menos o Senado e o Congresso Nacional como um todo, Câmara e Senado, legislam, quanto mais aceitam pacificamente os avanços autoritários contra os seus próprios poderes, perdem a capacidade de reagir a esses abusos. Então, independente de projeto A ou B, PL ou PEC, sei lá eu do que, caberia ao Rodrigo Pacheco, inclusive com articulação e o devido respaldo da maioria de senadores, maioria de deputados, ou com pressão de maioria, se não partisse da própria presidência, fazer valer as prerrogativas do Congresso Nacional e dizer, olha, ministro Zanin, o senhor não tem autonomia para, por critérios administrativos, suspender uma decisão legislativa do Congresso Nacional, que foi o que aconteceu no caso da desoneração da folha de pagamento. Afinal, vale lembrar, para quem não sabe do que a gente está falando, que a desoneração ela foi renovada. Se a desoneração da folha de pagamento fosse inconstitucional, ela não poderia sequer existir antes. Então, não há inconstitucionalidade a ser avaliada aí. O que causaria violação é violação das contas públicas, mas que, obviamente, não podem ser atribuídas à continuidade de um benefício pré-existente. É óbvio que isso está relacionado ao gasto excessivo do governo federal, contra o qual ele tem que lidar. Se as contas não bateram, que se resolva com a legislação vigente, inclusive no caso de impeachment por descumprimento das contas públicas. Então, há uma medida de critério administrativo para proteger o executivo a partir do judiciário que viola os poderes do legislativo. E, neste caso, caberia, sim, ao legislativo dar a dimensão que este ato tem. É um ato enorme, grave, e caberia ao Congresso Nacional dizer, não, quem legisla aqui somos nós, não vocês. Enfim, eu concordo, me perdoe a extensão, eu quero agradecer de verdade a oportunidade, foi realmente muito enriquecedor estar aqui. Senador, parabéns pelo trabalho, o senhor tem sido muito ativo nessas defesas, entenda que o que eu falo aqui não falo para o senador Girão especificamente, mas falo sobre como eu enxergo o que está acontecendo com a política no país, né? Então, independente, não é algo pessoal, muito pelo contrário. Eu me preocupo, inclusive, com o enfraquecimento dos partidos políticos. Foi realmente uma oportunidade muito rica, mas eu realmente preciso ir. Eu já estou com a transmissão aberta. Daniel, prazer conhecê-lo. Só antes de você sair, Diogo, rapidamente, que eu vou ter que sair também. Só antes de você sair, você tem razão. O Senado está apequenado, está no chão. Nós temos falado isso, né? É o momento para
para ele se voltar a crescer, né, para o reequilíbrio entre os poderes, é agora, nos 200 anos, no ano dos 200 anos. O presidente Pacheco está perdendo essa oportunidade e só tem um remédio, que é amargo, mas que aí era pedagógico, né, para que voltássemos a ter realmente uma harmonia de verdade, né, um reequilíbrio entre os poderes, que é o impeachment, entendeu? Com esses abusos, dessas canetadas, é chegar e dizer, peraí, vamos lá, e realmente você tem razão. E o pior, existe um alinhamento do presidente do Senado com o governo Lula, claro, porque não quer, de uma certa forma, contrariar nem o STF, nem o governo Lula. Então, esse é o problema. Mas eu desejo você um grande abraço. Peço licença também a Lili e ao Daniel, né? Vou ter aqui que Senador, amanhã a gente tem... Só aproveitar a sua fala, antes do senhor sair, aproveitar a sua fala para dizer o seguinte, mais amargo do que o impeachment são 1.500 pessoas presas por denúncia coletiva, sem direito à ampla defesa, sem passar por todas as instâncias do judiciário. Mais amargo do que o impeachment é a desordem jurídica no país, com o CNJ que pressiona todas as instâncias. O senhor falou agora há pouco, outra fala. Se tivesse em outras instâncias, será com o xerife, como é o CNJ, em cima dos juízes? Como seria o comportamento nas outras instâncias? É difícil saber. Mais amargo do que o impeachment é a instabilidade que isto causa, o desinvestimento, a pobreza e a fome que se avizinha no país. Mais amargo do que o impeachment é a força que isso tem dado para um executivo apequenado, que vem apequenando o país diante dos seus parceiros internacionais. Então, eu acho que a gente tem um amargor muito mais grave em todos os segmentos, e todos esses que eu citei, inclusive, sempre foram base da operação da própria política, os interesses econômicos, produtivos, a base dos interesses sociais, com um mecanismo de permanência na política. Quer dizer, toda essa estrutura lógica da operação do Estado brasileiro, mesmo na regra política, diretamente, está de ponta cabeça. E o amargor que isto traz é grave demais. Algumas dessas nuances de amargor, nós vamos amargar na história. Os livros de história vão manter isso vivo e amargo na memória e na boca do brasileiro por muitas e muitas gerações. Eu espero que a luta daqueles que buscam eliminar este problema sirva para, pelo menos no futuro, que esse amargor que vai ficar, como o do Clériston, que não pode ser, não há nenhum projeto de lei que vá devolver a vida dele. Eu espero que esse amargor que não pode ser revogado, no futuro, nos sirva de lembrança, para que nós não passemos por ele mais nenhuma vez. Senador, mais uma vez, obrigado, Lili, obrigado, Daniel, foi um prazer estar aqui. Eu gostaria poder falar de sobre coisas tão sérias e graves. Você abrilhantou aqui a nossa bancada, realmente é sempre uma honra dividir a bancada com você, ter a sua presença. Obrigada, você também convidou a sua audiência maravilhosa, que eles estavam bravos nos comentários, querendo logo o seu boletim de informações aí, de notícias da noite, então eles estão te esperando. Pronto, audiência do Diogo Forjaz, estou entregando o Diogo para vocês, não fiquem bravos comigo. Muito obrigada mais uma vez, Diogo, e Deus te abençoe, e nos vemos em breve. Parabéns pelo seu trabalho. Deus abençoe a todos nós, parabéns pela iniciativa, pelas missões e pela conexão de interesses que vocês geraram e que certamente vai ajudar a libertar o país. Uma ótima noite. Valeu, Diogo, um abraço. Um abraço, tudo de bom. Senador, eu sei que o senhor precisa ir também, eu tenho um tempinho para te fazer uma última perguntinha e o senhor pode ser bem breve? Claro. Voltemos agora um pouco ao assunto das missões, né? Dessa última missão aqui que teve, como o senhor já tinha participado de outras também com outros senadores, né? O senhor consegue ver no campo do Brasil, nós também fizemos mais ou menos essa mesma pergunta ao Gayer, né? E o Gayer, do ponto de vista do Congresso, né, falou as mudanças que ele enxerga. O senhor consegue ver, além da oportunidade de fazer a denúncia em si, mas também outras consequências positivas, outras benesses que estão vindo das nossas denúncias, dessa articulação internacional, né, que nós temos montado, vários brasileiros, não apenas os congressistas, os parlamentares, como também os jornalistas, né, como o próprio Bertorelli, o pessoal da mídia, os juízes, enfim, tantas pessoas que estão tentando fazer esse trabalho de articulação. O senhor consegue ver resultado? Consigo, sim. A gente já está vendo, né? A gente já está vendo o resultado dessa sinergia
de muitos brasileiros que moram no exterior, que estão conectados espiritualmente conosco, preocupados com o Brasil, né? Dos exilados que estão aí também, dos congressistas que têm ido e que irão cada vez mais, eu não tenho a menor dúvida. Eu acredito que isso vai resultar, né? Vai resultar em ações efetivas, né? Aquela velha história, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu estava vendo as entrevistas aí do Paulo Figueiredo nesses últimos dias, né? Em grandes, participando de grandes entrevistas de repercussão, não apenas nos Estados Unidos, mas fora dos Estados Unidos, e isso vai jogando uma luz, né? Isso vai, quando a gente conversa com um senador diferente americano, com um deputado americano, quero dar uma boa notícia para vocês, olha só, o resultado dessa nossas idas aí, eu consegui aprovar um requerimento aqui no Senado, semana passada, para a gente ouvir o deputado Chris Smith, para ele vir ao Senado brasileiro, sair aí dos Estados Unidos e vir ao Senado brasileiro, para falar sobre esses abusos que estão acontecendo de direitos humanos aqui no Brasil, né? Então, nós estamos tentando uma agenda com ele, é ano de eleição nos Estados Unidos, mas estamos tentando uma agenda com ele para ele vir ao Brasil, e eu acho que vai ser muito importante, porque ele vai ouvir dos brasileiros também, nas ruas, dos outros parlamentares. Senador, que ele falasse também, né, do envolvimento do FBI diretamente nas nossas eleições, porque agora o deputado Jim Jordan fez esse requerimento ao FBI, exigindo aí todos os tipos de documentos, conversas, comunicações com o Lula e com o STF. Uma coisa puxa a outra, né? Ele confirmando a vinda para cá, nós vamos aproveitar esse momento e reunir com outros parlamentares, quem sabe uma outra sessão, ele vai vir para o Senado Federal, para essa específica dos abusos dos direitos humanos, mas ele pode ir para a Câmara dos Deputados também, no mesmo dia, no dia seguinte, para falar sobre essas questões. E é resiliência, sabe, Liliana? A gente não pode parar, tem muita gente sofrendo, muitos brasileiros sofrendo com tudo isso, inclusive sendo privados da liberdade, né? Como falou há pouco, né, o nosso colega, nós tivemos um brasileiro morto sob a tutela do Estado, assassinado, porque ele estava lá com o pedido da própria PGR para que ele fosse solto, né? E o STF não liberou, e a gente precisa reparar tudo isso, né? Então, é hora das pessoas de bem se manifestarem, perderem o medo, se manifestarem, para botar a cabeça no travesseiro e dormir. Eu sempre falo isso, né? As pessoas de bem, e tem pessoas de bem em todos os lugares, em todas as instituições. No STF tem gente do bem. No Palácio do Planalto tem gente do bem. Aqui tem gente do bem. Senador, o bem é a maioria, Daniel. É a maioria. Você está certo. É essa falta de liberdade de expressão, eu bato nessa tecla porque eu acho isso essencial. A falta de liberdade de expressão gera o medo, esse medo gera a espiral do silêncio, aí as pessoas param de se manifestar, que foi o que aconteceu durante um bom tempo. Estava todo mundo com medo. E agora, de forma, eu não vou dizer tímida, porque a coisa foi substancial, mas a coisa veio crescendo. Domingo agora, dia 9, vai ter uma manifestação na Paulista. Eu sei que outras pessoas também vão se manifestar aí pelo país. Quem não puder se manifestar, né, filme, compartilhe, enfim. Isso. Faz o negócio ganhar corpo, porque depois dessa vem outras, como o senhor bem disse aí, tem que ter resiliência, a coisa não vai ser resolvida num golpe só. Não é um sprint, não é uma corrida de 100 metros rasos, isso é uma maratona, e a gente não pode parar. Não pode, e nós vamos ganhar, porque sabe quem está no comando? Quem está no comando é Jesus. Deus está no controle de tudo. Então, e a gente sabe dos planos dele para essa nação. Né, a nação. E olha, essa história do Elon Musk foi o resultado das orações dos brasileiros. E eu digo para você que está nos ouvindo agora, nos assistindo, continue orando de joelhos. Né? É uma ação importantíssima também. Não elimina a outra, de se manifestar. Mas ela é fundamental, orar pelo Brasil. Porque a guerra que a gente vive aqui
e eu estou falando para vocês aqui do Congresso Nacional, do Senado, terreno do Senado, é uma guerra espiritual. Vocês sabem, para encerrar, porque eu vou ter que... vou ficar articulando hoje à noite, não sei que horas, até que hora. Você sabe o que está na pauta amanhã da CCJ, da comissão mais importante daqui, que é a Comissão de Constituição e Justiça? Você acredita que nesse momento do Brasil, brasileiro se solidarizando com o gaúcho, mobilizando, foi devastada o Estado, o Senado amanhã está colocando como prioridade para a volta dos bingos e dos cassinos. Nossa. Quem é que ganha com isso, meu Deus? São magnatas. Inclusive esse projeto de lei que a gente vai votar amanhã, é desenhado para conglomerados internacionais. Nossa. Aí você acha que vai trazer emprego para o Brasil? Nós já demonstramos. Não gera emprego, não gera renda, nova receita, vai canibalizar o comércio, não gera turismo. Eu fui mesmo na meca da jogatina, que é aí, lá em Las Vegas, e 4% vão jogar. Entendeu? Então não gera, porque o cara vai sair da França, acordar de manhã, não. Agora eu tô com vontade de ir ao Brasil, vou jogar no Brasil se ele tem cassino do lado. E outra coisa, criminalidade aumenta, suicídios, né, atentados contra a própria vida, aí vem junto tráfico de droga, tráfico de arma e a prostituição infanto-juvenil. Então, a porta escancarada para a lavagem de dinheiro e corrupção é essa. Tanto é que a PGR já fez nota a respeito, os auditores fiscais do Brasil, Sindifisco e Anfip, fizeram nota, o COAF se manifestou a respeito, a Federação Espírita Brasileira, a CNBB, os evangélicos do Brasil estão juntos, mas o lobby é tão poderoso que eles querem votar amanhã. Olha só que loucura que a gente está vivendo. Essa é a prioridade do Senado Federal. É beneficiar magnatas, em detrimento dos aposentados que vão perder até o último centavo, que foi isso que aconteceu na época dos bingos. A Lili é muito jovem, não lembra disso, nem tem como lembrar, porque ela não viveu isso, mas eu ainda peguei um pouco ali, na adolescência, a tragédia que foi na década de 90, os escândalos com os bingos, as pessoas perdendo tudo, porque aquilo é uma arapuca. Perdendo apartamento, as veinhas lá, tadinhas, jogando até a alma. Tudo. E eu tenho mostrado isso, tentando acordar os brasileiros de direita e conservadores, mas isso transcende. Isso transcende a questão se é de direita ou de esquerda, porque é em respeito à vida, à família, à ética, né? Então, a gente precisa se mobilizar. Com relação a isso, as pessoas não estão percebendo a jogada, a carta marcada, que é isso amanhã. Então, eu vou pedir licença, porque a gente tem que trabalhar, vai ser voto a voto. Se você puder aí, mesmo de qualquer lugar que você esteja, no Brasil ou fora do Brasil, mandar uma mensagem para o seu senador, né, e dizer, olha, sou contra isso, colocar o seu posicionamento sobre isso, é muito importante para que a gente possa, pelo menos, evitar essa tragédia social de novo aqui no Brasil. Lili, um abraço. Daniel, vocês que estão nos assistindo, Deus abençoe. Muito obrigado, uma honra participar, viu? Muito obrigada, senador. Deus te abençoe. Amém, senador, vocês também. Obrigado por tudo aí, viu? Obrigado, tudo de bom. Dani, então aqui agora somos só eu e você. Meu Deus, essa live foi um alimento sólido, né? Foi muito para digerir. Foi boa, obrigado, Lili. Obrigado pelo convite. Sempre estou aqui à sua disposição, que eu puder fazer para contribuir com essa nossa batalha aí, que eu sei que é uma batalha morro acima, não é fácil. Eu fico batendo nessa tecla aí da liberdade de expressão, porque se você não tem voz, você não consegue nem reclamar dos outros problemas, né, que a gente, infelizmente, está enfrentando aí, não só no Brasil, como no mundo. Então, o mínimo que a gente deve poder ter é uma voz para reclamar, né? Fala, não, peraí, vocês estão passando da conta. Então, fico feliz aí de você abrir esse espaço para mim, agradeço aí o pessoal da TV Flórida, Fio Diário aí, e convido as pessoas para sexta-feira, 3 horas da tarde, tem o meu programa Coisas de Cinema, que é um programa também da grade do Fio Diário,
Quem quiser me seguir em rede social aí, já vou fazer meu jabá aqui, Lili. Claro! Sigam aí, ó. Pode. É o @Bertorelli, com 2 L's e I no final, no Instagram, e o @danbertorelli no X, né? O antigo Twitter. E o canal do Bertorelli, que pô, eu quero transmitir essas lives também do canal do Bertorelli, mas o tempo aqui está me consumindo, me engolindo, muito trabalho, graças a Deus. Mas estamos aí, Lili, porque você precisar, conte comigo. Bertorelli, você, além de você ser um bom amigo, você é um bom patriota e você é um excelente produtor de conteúdo cultural. Então, obrigado, assim, Lili. De verdade, eu aprendo com você. E eu tenho certeza que a nossa audiência está aqui também, então também quero indicar aí todo esse conteúdo que o Bertorelli acabou, todos esses canais, aliás, que o Bertorelli acabou de falar dele, eu indico para vocês também, de olhos fechados. E a honra é minha de poder contar com você nessas lives, porque você esteve presente nas missões, porque você está inserido nessa guerra cultural e política, né? Até o pescoço. Pois nunca gostei de política, Lili, mas enfim. Caiu aqui de paraquedas. Caiu meio de paraquedas nessa questão da política, mas infelizmente hoje em dia você não tem como ficar em cima do muro, né? O muro é do diabo. Então, exato. Infelizmente, eu tento traçar esses paralelos aí com livro, filme, tentando traçar aí um panorama esperançoso, sabendo que, né, no final a gente quer que o nosso filme seja que o filme da nossa vida tenha aí um final feliz. Sim. Mas não é fácil, né? É a jornada do herói, né, que a gente estava falando antes, né? Uhum. Tem muita batalha, muita luta, você vai aí juntando as peças nesse quebra-cabeça aí, que é a vida, né? Você encontra aí com aliados e adversários, mas no final, fé em Deus, pé na tábua e vamos que vamos. Amém. Com certeza, meu amigo. E olha, a gente não pode parar, né? Ainda que talvez não surta o efeito que a gente espera naquele momento, a gente tem que continuar, porque tudo isso é semente, né? Eu penso que essas lives, o seu programa, agora o meu programa que eu também comecei sobre política, eu sei. No Fator Político. Parabéns, Muito obrigada, inclusive você será um dos meus convidados, porque eu já até te coloquei no planejamento aqui do programa. Fazer um episódio inteiro sobre Hollywood, para falar da influência nefasta de Hollywood na cultura americana. Enfim, tudo isso eu vejo o Bertorelli como semente, né? E que vai frutificar e vai produzir frutos que vão moldar e mudar para o bem, por melhor a nossa sociedade. Então, a gente está levando informação e, ao mesmo tempo, fomentando o debate. E eu te agradeço por ter feito parte disso mais de uma vez, né? É muito bom ter, assim, o seu insight sobre esses assuntos. E eu quero, aí, você já né, falou um pouco sobre os seus projetos, as suas redes. Alguma consideração final, meu amigo, antes da gente se despedir? Não se entreguem, não deixem de se pronunciar, de se manifestar, porque se eles calarem a gente agora, vai ser muito difícil recuperar essa voz aí para, no mínimo, poder espernear. Então, assim, não se entreguem, né? Eu sei que tem gente se programando para ir à manifestação. Quem não estiver em São Paulo, procure aí acompanhar pelas redes sociais, compartilhe com os amigos, dê voz a quem te dá voz, né? Eu gosto dessa fala do Paulo Figueiredo, né? Dê voz a quem te dá voz, financie projetos aí. Eu não sei como é que funciona a monetização da TV Flórida, eu sei que a gente tem outros canais aí, tem o Fio Diário. Assinem esse tipo de conteúdo, assinem a Academia Conservadora do Alan, assinem o Constantino, assinem o Paulo Figueiredo Show, assinem o show da Lili. assinem, porque assim, eu sei que nem todo mundo tem essa coisa de estar em frente à câmera, que é até meio perigoso, né? Porque você acaba se doxando, acaba se expondo você e a sua família, mas quem não tem esse dom, esse talento, esse tempo, essa disposição, mas ajude de alguma forma, né? Do outro lado lá está cheio de gente ajudando, cheio de bilionários, cheio de empresa, cheio de lacração.
financiando a operação deles. Então, ajudem. Assina lá o canal do Bertorelli, assina o canal da Lili, assina o Fio Diário, vamos que vamos. Isso aí. Boa noite, Bertorelli, boa noite, audiência maravilhosa, boa noite a todos vocês que ficaram aqui até o final. Se inscrevam aí no meu canal, no canal do Bertorelli, no canal do deputado Gustavo Gayer, no canal do jornalista Diogo Forjaz, apoiem o trabalho do senador Girão, apoiem o trabalho de todos os parlamentares que estão lutando por vocês, sigam aqui o Fio Diário, a TV Flórida, o programa F5, o Fator Político, o canal do Marco Antônio, enfim, todas as pessoas envolvidas nessa luta pelo Brasil. Boa noite e fiquem com Deus. Amém. Valeu, Lili. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Nós vamos persistir, nós vamos conseguir vencer essa batalha. Nós vamos derrubar esse regime. Não importa quanto tempo isso demore, eles não irão vencer. Mas para isso nós precisamos ser forte. Nós, eu digo, inclui vocês. O povo vai restabelecer a democracia no Brasil. A gente precisa do seu apoio, a gente precisa da sua ajuda. Financie esses meios de comunicação alternativo que estão quebrando a hegemonia da imprensa mainstream. Não existe conteúdo gratuito. Tem alguém pagando pelo conteúdo que você consome. Se está na Rede Globo, quem está pagando é o Lula. E o que a gente tem? A gente tem vocês. Quando você se inscreve, quando você assina financeiramente, tudo isso é um passo importantíssimo para que aquela mensagem chegue a mais e mais pessoas. Hoje, neste momento, o Show da Manhã do Fio Diário é o número 1 da internet brasileira em programas de notícia. Então eu faço um apelo a vocês. Eu imploro isso para vocês. Se inscreva no canal do Fio Diário. Assine o Fio Diário.